Senhor presidente, senhores vereadores, nós sabemos, quando nós trabalhamos com a elaboração do plano do magistério, que aprovamos em dezembro, um dos maiores argumentos foi que, com a aprovação e a elaboração de concursos, nós também teríamos quase que solucionado um problema em relação ao IPASC, visto que seriam efetivos e passariam a contribuir com o Instituto, e isso teria reflexo na arrecadação do Instituto, no cálculo atuarial e tudo mais. E analisando também, esse é um motivo, e analisando também o edital, analisando também o quadro de vagas, me chamou muito a atenção, e essa vereadora tem extrema preocupação com o que deu para entender desse processo. Por isso, a gente tem feito esse requerimento, infelizmente, o prazo, se eu não me engano, até o dia 26 de maio para inscrição, né? E não sei, mas alguma coisa tem que ser feito em relação, principalmente, e o número 2 do requerimento, aos cargos das pessoas com deficiência. E até me reporto, né, final de semana, né, o Parajás, que colocaram em cima dos bombeiros como 7º colocado, né, e homenageado, né, houve menção aqui nessa casa sobre isso, salvo o melhor engano, mas foi um dos piores resultados que Caçador teve desde o início dos Parajás, que não sei se talvez nas edições anteriores eu acompanho isso há muito tempo, né, talvez tivesse mais apoio, que o resultado tivesse sido melhor nos anos anteriores. Mas, pelo menos, né, lembraram dos deficientes e fizeram a passeata em cima do carro de bombeiros. Mas, analisando o edital fala preenchimento de vagas existentes e formação de cadastro reserva para o quadro pessoal para atuar na Secretaria Municipal de Educação, que se regerá pelas leis complementares 56, que é o Estatuto do Servidor, que lá tem a previsão, né, das vagas para as pessoas com deficiência, e da Lei 286 de 2014, que é o plano de carreira dos magistérios, né? Nas disposições preliminares, né, fala no item 1.1 que as vagas de jornada de trabalho serão constantes do anexo 1, e no item 1.1.1 fala que a Prefeitura Municipal de Caçador reserva-se o direito de admitir o número total ou parcial dos candidatos aprovados em relação às vagas quantificadas no anexo 1. Então, quer dizer que talvez não vá preencher todas as vagas do anexo 1. Né? No item 3, fala do cargo das pessoas com deficiência. E ainda menciona, no artigo 1, em todas essas leis que está posta aqui nesse requerimento, a legislação municipal reservará às pessoas com deficiência o percentual de 10% dos cargos públicos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Caçador. 3.2, para esse concurso, face o número de vagas oferecidos em cada grupo, não haverá reserva de vagas para os candidatos com deficiência. Né? Os candidatos com deficiência poderão disputar os cargos cujas atividades sejam compatíveis com a sua deficiência. Né? E o 3.4, na avaliação médica posterior à nomeação, caso o candidato com deficiência seja considerado inapto ao cargo, será nomeado o candidato imediatamente posterior. É uma das questões, e hoje nós sabemos que na área da pedagogia são que mais tem pessoas com deficiências formadas, e a gente tem acompanhado esse processo. E, analisando também algumas coisas do edital, nos chama atenção no item 8.2.1, em relação à garantia do direito da pessoa idosa, né, onde diz que fala dos critérios de desempates, né, e resultado final da classificação, e para os cargos, número maior de pontos na prova de conhecimento técnico profissionais, item 2 seria número maior de pontos na prova de legislação educacional, número maior de pontos na prova de português, quarto, maioridade. Item 8.2.1 diz, quando a igualdade de pontos envolver pelo menos um candidato com idade igual ou superior a 60 anos, o desempate far-se-á considerando como primeiro critério o mais idoso, conforme o parágrafo único, que falta aqui no edital, que é do artigo 27 da Lei 10.741, 2003, né, a partir do qual serão aplicados os demais critérios. E aqui é o Estatuto do Idoso, onde garante a questão
as garantias do idoso em relação que vai se dar preferência à idade mais elevada, conforme estatuto. E aí também falo sobre os exames, né, onde, para quem for aprovado, tem a audiometria tonal e vocal, com laudo fonoaudiológico, que deverá apresentar, e me chama a atenção também, no item 9.3, que é onde diz assim: os candidatos convocados deverão ainda apresentar, quando da realização do exame admissional, declaração de nada consta de auxílio-doença, daí tem uma sigla PESMON, pesquisa por nome, né, ou histórico de perícia médica, o ISMED, e informações do benefício, o INFBEM, onde consta o CID, período de afastamento da doença, ambos emitidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, expedido no máximo ao ano. Os documentos deverão estar assinados, carimbados por servidor do INSS, devidamente identificado. Até achei estranho, né? Nunca tinha visto isso, a gente está procurando também se nos outros editais do IBAN tem isso. Então, se num ano anterior a pessoa teve um atestado, um auxílio-doença, né? Como é que vai ficar? Aí envolve não só a pessoa com deficiência. E olhando daí os quadros de vagas, no anexo 1, né? Então, a gente faz, eu fiz faz favor, Selma, a gente fez um quadro para apresentar aos senhores em relação a essa situação que envolve o concurso, né? Lembrando que, no decreto 3.298 de 99, no artigo 4º, fala as pessoas que são consideradas com deficiência, né? E daí eu tenho também as leis municipais, que cito, principalmente dos artigos, onde fala sobre as pessoas com deficiência. Primeiro, se tu pudesse colocar aquele outro, Selma, faz favor. Esse é um quadro que é sobre que a gente fez, o pessoal daqui, a gente já forneceu até para não precisarmos sair. Onde nós temos o número de efetivos da Secretaria Municipal de Educação, é o colorido. Isso. Número de efetivos da Secretaria Municipal de Educação, número de profissionais que consta no novo plano, vagas a preencher, vagas do concurso e vagas, a gente colocou sobras ou a preencher. Então, só para ter uma ideia, né, na educação infantil, nós temos 22 efetivos 40 horas, isso somado àqueles que fazem 6 horas direto, e 23 de 20 horas. No plano, nós teríamos 30 pessoas, né, para a vaga de 40 horas e 60 para 23. Né? Então, teríamos ainda, do quadro dos efetivos, a preencher 8 de 40 e 37 de 20. O concurso está oferecendo 2 e 7. E sobra 6 e 30 vagas. E aí, esse quadro faz a demonstração, porque aí nós temos professores de primeiro ao quinto ano e de sexto ao nono ano. Então, pelo número de vagas, só para ter uma ideia, dos professores de 10 horas, no plano tem 80. Né? Daí tem 10 efetivos, vagas a preencher 70. No concurso, eles ofereceram 3. Né? E aí sobrou 67. Né? Daí tem os de 20 horas, são 140. Né? Pelos 119 que tem efetivos, sobrou 21. O concurso ofereceu 12. Daí nós temos uma situação de 30 horas, que no projeto tem 140, tem 11 efetivos só, daí vagas a preencher são 129, ofereceram 8. E tem 121 vagas sobrando. Né? De 40 horas, então era 140, né? Aí eu somei o de primeiro ao quinto junto ali, a gente somou, 81, ofereceram 9 e sobrou 72 vagas a preencher. Auxiliar de biblioteca, né, ali tem, né, nós temos efetivos 3 de 40 e 1 de 20, são 10 e 10 no novo plano, sobra vagas a preencher, são 7 auxiliar de biblioteca de 40 horas e 9 de 20 horas. O concurso oferece 6 vagas só para 40 horas, não oferece nada para 20 horas, sobrando 1 e 9. Uma situação
estranha é que secretário escolar de 40 horas, o município tem 21, e o plano prevê 20. Então, nós temos um sobrando, né? Tem a menção de que 5 estão cedidos para a Prefeitura Municipal, para trabalho lá. E dos especialistas, de 40 horas, nós temos efetivos 12, o plano prevê 40, vagas a preencher 28, ofereceram 6 de 40 horas, e sobra 22. E também os de 20 horas, que são os administradores, supervisores e orientador. Efetivos nós temos 7, no plano nós temos 20, vagas a preencher 13 e ofereceram 4. Então, isso dá um total de efetivos 294, no plano dos profissionais seriam 700, vagas a preencher 400, o concurso oferece 57, sobra 345 vagas. E também, no outro agora, a gente fez um quadro que não sei como é que ficaria essa situação, porque no novo plano, nós temos professor de 40, de 30, de 20 e de 10. Daí, na separação das vagas, lá tem artes. Artes precisa 4 professores de 40, 1 de 30 e 1 de 20. Ciências precisa 1 de 30, 1 de 20 e 1 de 10. Educação física, 2 de 40, 1 de 30 e 5 de 20. Ensino religioso, 1 de 30 e 1 de 20. Geografia, 1 de 30 e 1 de 20. História, 1 de 40 e 1 de 10. Inglês, 1 de 40, 1 de 30 e 1 de 20. Matemática, 1 de 30, 1 de 20 e 1 de 10. E português, 1 de 40, 1 de 30 e 1 de 20. Né? Daí, professor de educação infantil, né? Em relação às vagas. Daí chega aqui para professores, nós temos 51 vagas só nesse concurso. E aí, essa sala de recursos multifuncionais até foi excluído do edital, que tinha até, o plano prevê de 40 e de 20, e no edital tinha até de 10, eles anularam, né? Então não tem nenhuma vaga para o concurso. E aqui nós temos mais 500 professores, né? 90 professores de educação infantil, 20 professores de sala multifuncionais, 60 professores, 670 professores, efetivo 272, vagas para o concurso 41. Né? 30 secretários escolares, né? Daí aqui efetivo 40 horas são 21, 20 horas são 6, né? São 27, vaga de concurso não tem nenhum. E o auxiliar de biblioteca, né? De efetivo nós temos 3 de 40, 1 de 20, são 4, e vaga de concurso tem 6 vagas de 40 horas. Do que eu entendo, do que deu para entender desse edital, eles dizem assim, ó, que pelo número de vagas oferecidas, não ofereceram vagas, não teve reserva para pessoas com deficiência. Então, a lei diz que 10% deve ser reservado para as pessoas com deficiência. Então, o que aconteceu na organização desse edital, desse concurso? Porque, como isso vai resolver o problema que discutíamos como importante a aprovação do plano magistério, hoje com 51, 57 vagas de concurso. Em relação, olhando assim, o caçador precisa de 3 professores de português só? Né? Educação física. E hoje a gente sabe que as pessoas com deficiência, tudo bem, a lei está até tutelando um pouco, mas nós sabemos que, principalmente na área da educação, é uma das áreas mais procuradas pelas pessoas com deficiência. E o edital diz que essas pessoas também deverão comprovar a capacidade para o desempenho dessa profissão, do exercício da atividade, mesmo com a sua condição de deficiência. Então, hoje, em especial, né, as pessoas com deficiência, os surdos, quero ser a voz das pessoas surdas. Porque não compreendo como é que seguraram tanto as vagas, com tanta necessidade, e hoje prejudicando por demais uma demanda chamando pessoas com deficiência, que eles vão ter que concorrer no cargo, concorrer com todos os nós ditos normais, e a lei hoje o tutela. Para mim, esse edital, ele burla a lei. Para mim, esse edital, ele vem contra aquilo que nós entendíamos como importante pela valorização dos profissionais da educação. Essa lista de profissionais efetivos eu tenho da própria Secretaria de Educação quando estudamos esse projeto para entender sobre essa situação.
E aí eu falo em todos os tipos de deficiência, seja física, seja neurosensorial, né, o cego e o surdo, seja ela deficiência intelectual, porque eles vão, além de ter que se submeter à prova, ter que ser aprovado, eles vão ter que passar na avaliação médica, nos critérios, para poder acessar. Infelizmente, eu não tenho sabedoria para compreender qual é a razão para chegar diante do número de vagas hoje necessários. Né? Liguei de novo hoje à prefeitura, liguei na educação, o número de contratados para um concurso ser aberto com 57 vagas, 51 para professores, sinceramente, para mim, tem alguma coisa errada nisso tudo. Porque hoje, se eu disser conforme está o plano, eu não tenho nenhum que tem 10 vagas. Né? Então, nenhum que tem 10 vagas, não dá 10%, não faço reserva para as pessoas com deficiência. Porém, o plano diz que, se são todos professores, e aí se eu somar, por exemplo, como eu somei aqui, ó, professor 20 horas, e o plano fala, professor 20 horas, formado em educação. O plano fala assim, eu tenho 12, como é que eu não tenho reserva para a pessoa com deficiência? Porque lá é 20 horas. Não sei de onde saiu o professor de artes, professor de ciências, isso eu não vi no plano. Não sei se poderia, até tenho que estudar, se poderia daquelas eu dividir em qualquer área que seja da educação dessa forma, eu vou estudar sobre isso. Mas eu, para mim, esse concurso, esse edital da forma que está. E fui procurar, fiquei pensando, mas será que o IBAM, que é um instituto que se reputa como um instituto sério, que hoje tem credibilidade para a realização do concurso, né, vai fazer isso? E eu fui procurar em outras prefeituras que o IBAM estava, e aí eu tenho Sapucaia, no Rio de Janeiro, um edital que tem a reserva de vaga para as pessoas com deficiência. E ainda, e são todos concursos da área da educação que eu fui procurar. E olha só, né, professores de educação infantil e séries iniciais com reserva para pessoas com deficiência. Né? Professor de educação infantil também, creche e pré-escola, com reserva para as pessoas com deficiência. E aí, procurei, tem outras cidades também em que o IBAM, mesmo o IBAM fazendo concurso, eles trazem essa garantia do direito da pessoa com deficiência. A lei orgânica, sim, se menciona, apesar de não dizer o percentual, mas as leis complementares que eu cito, todas falam que dá garantia, inclusive no Estatuto do Servidor Público Municipal. Então, alguma coisa, na minha opinião, tem que ser feita em relação a essa situação, porque eu entendo como uma lesão ao direito das pessoas com deficiência, pessoas essas que até buscam a pedagogia por ser uma das áreas que mais aceitação pelas suas peculiaridades. Agora, na hora de um concurso, né, fizeram a universidade, eu acompanho surdos, nós temos surdos pós-graduados, mas a interpretação dele, ele vai precisar de alguém, por isso que a lei tutelou, porque eles são diferentes. E aí vem o princípio da equidade, tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Agora, quando eu faço um concurso na Secretaria de Educação, que trabalha para que a gente garanta os direitos das pessoas com deficiência, aí me aparece um edital dessa forma, na quantidade de vaga que me parece, que eu até coloco à disposição dos demais vereadores, eu não xeroquei para todos, porque até para não tirar aqui, eu não compreendo qual foi a situação, não entendo os argumentos jurídicos, sociais, ou qualquer outro. Então, o que eu quero dizer, vereadora Glacia, às vezes, tentar fazer com que a iniciativa privada, né, criar um selo, como a vossa iniciativa tem, para que reconheça os direitos da pessoa com deficiência, tem que começar dentro do poder público. Tem que começar dentro do poder público. Então, eu peço, eu não sei, a gente fez em modo de requerimento, mas alguma coisa para frente a gente vai ter que encaminhar essa situação, porque, no meu entendimento, equivocada está esta forma de elaboração de concurso que não contemplou os direitos das pessoas com deficiência. Então, por isso que eu peço a colaboração de todos os senhores no sentido desse requerimento, para que a gente possa chamar a atenção de quem trabalhou nesse processo, para que possamos tentar, né, corrigir atos administrativos, porque quando a administração pratica atos que entende talvez como não corretos, ela tem a faculdade de corrigir, ela tem a faculdade de modificar. Então, eu peço o apoio de todos os vereadores nesse requerimento, porque hoje falo em nome das pessoas com deficiência.
Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.